Olá, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Lúcia, estamos aqui na terceira palestra do primeiro encontro sobre estatística aplicada das agentes de misturas cimentícias. Vou falar um pouco para vocês sobre um trabalho do qual eu pude participar, que está relacionado ao planejamento experimental de argamassas estabilizadas. O trabalho ele obteve como tema, dosagem de argamassas estabilizadas pelo planejamento estatístico e otimização simultânea, onde este trabalho ele obteve a utilização dos polinômios de Chefé como as regras que possibilitassem as interações entre as propriedades das argamassas estabilizadas, tanto o estado fresco quanto o estado endurecido, juntamente com a utilização de 6 ingredientes ou 6 materiais. Falando um pouco sobre o planejamento estatístico de mistura, ele se baseia em 4 etapas, 4 etapas definidas como etapas principais. Primeiro, o planejamento do experimento, que ele está relacionado à interação entre ingredientes, e as respostas. Ele delimita o que vai acontecer nos experimentos, quais são as respostas que queremos obter, que o experimentador quer obter, na etapa experimental. Consequentemente, para que isso ocorra, deve-se ocorrer a realização dos experimentos. A relação dos experimentos ele consiste em verificar como ocorre a interação entre as misturas, como cada ingrediente desempenha seu papel nas propriedades que são observadas futuramente. E a terceira, perdão, que é a criação da superfície de resposta, como o nome próprio já diz, as respostas elas podem criar superfícies de respostas, ou seja, resultados que podem ser expostos graficamente para melhor compreensão das propriedades, ajustando-se assim às condições operacionais e propondo a otimização da resposta, que é o próximo passo. Por fim, é a validação do modelo escolhido, que consiste em verificar o comportamento do experimento pelo modelo proposto, ou seja, que o modelo matemático, como ele já se diz, ele pode representar a situação real do experimento. E a otimização ela está fundada lá, na captação dos dados da superfície de resposta, encontrar o melhor dado, assim, com que, segundo as condições de contorno estabelecidas pelo experimentador, e fazendo com que as propriedades sejam maximizadas. Abordando um pouco sobre o trabalho, falando um pouco sobre a composição das argamassas, segundo a NBR 3.281, as argamassas elas são classificadas como uma mistura homogênea, que possui agregado miúdo, aglomerante inorgânico e água, pode conter aditivo ou não, e possui propriedades de aderência e endurecimento. E essas argamassas elas podem ser dosadas em obra ou instalação própria. Aí de instalação própria são aquelas argamassas industrializadas, conhecidas como as argamassas industrializadas. Lembrando que as argamassas elas podem ter sua aplicação em diversos locais da construção civil, em diversos locais da obra, elas são bastante utilizadas, podem ser argamassa de assentamento, argamassa de revestimento, aí no tipo chapisco, embolso, reboco ou massa única, argamassa de rejuntamento. Então, são várias aplicações da argamassa dentro da construção civil. Dentre esses tipos de argamassa, temos aí as argamassas estabilizadas, dentro do tipo é classificada como argamassa industrializada. A argamassa estabilizada é caracterizada, por se manter trabalhável por até 3 dias, ou seja, 72 horas. Mas isso só é dado em função, da ação do aditivo estabilizador de hidratação, que ele possui a função de retardar o início da pega, ou seja, retardar o início da formação dos produtos hidratados que conduzem até que as próximas etapas estão relacionadas, vão até o endurecimento da argamassa. A composição das argamassas estabilizadas, geralmente eles possuem 2 aglomerantes, que é o cimento e o cal. Lembrando que o cal ele é classificado na literatura como importante retentor de água, ou seja, dificultando com que a água seja exaurida da mistura. O agregado miúdo para manter, as condições volumétricas, os aditivos e a água. Lembrando que os aditivos eles possuem aí são 2 mais usados na argamassa estabilizada, sendo eles os incorporadores de ar e o segundo são os estabilizadores de hidratação. Lembrando que os incorporadores de ar, ele
faz com que surjam microbolhas, né, nas argamassas em estado frescos e são adicionadas para alterar principalmente a trabalhabilidade, pois provoca o aumento da paz. E isso se deve, né, à característica da tensão superficial dos aditivos incorporadores de ar. Mas lembrando que essa criação de bolhas, de microbolhas, né, ela não tem função, ela não tem potencialidade para aumentar a porosidade, visto que as bolhas estão dispersas e elas não estão interconectadas. Mas deve-se tomar cuidado que se esse aditivo for usado em excesso ou sem controle de dosagem, né, ele pode provocar algumas situações reversas, tais como a diminuição da resistência mecânica da argamassa estabilizada. Já o aditivo estabilizador de hidratação, né, como o próprio nome já diz, ele tem a função de prolongar o início da hidratação do cimento Portland, fazendo com que o período de dormência, ou o estágio 3, né, ou o período de indução também, referente à cinética da hidratação do cimento Portland, sejam prolongados. Alguns estudos, alguns pesquisadores, eles apontam que isso pode ser dado em função de duas situações. A primeira situação é que o aditivo ele cria uma barreira física no grão do cimento, impedindo com que a água adentre, né? Retardando com que a água adentre no grão de cimento e assim dando início às reações de hidratação. A segunda está relacionada ao fenômeno da complexação, né? Que o aditivo ele tem potencial de captar os íons cálcio, assim dificultando a formação de alguns produtos hidratados, tais como a portlandita, né? Que tem em sua base aí o cálcio. Falando um pouco sobre as argamassas, a questão da classificação das argamassas, as embalagens comercializáveis, elas apenas informam parâmetros qualitativos e não quantitativos, ou seja, eles não informam como a argamassa foi dosada e sim qual o ingrediente que está presente em sua composição. Neste sentido, né, também a NBR 3.281, ela é uma norma, ela apenas aponta a classificação das argamassas segundo os requisitos direcionados à argamassa utilizada em assentamento e revestimento de parede ou teto. Porém, ela não associa o critério de emprego e utilização, ou seja, ela não especifica um critério de dosagem destinado a cada aplicação. Ela pode ser subdividida em 6 classes, né? Resistência à compressão, densidade aparente, no estado endurecido, resistência à tração na flexão, coeficiente de capilaridade, densidade de massa e retenção de água, e ainda há uma 7ª classe, que está relacionada aos parâmetros de aderência, né? Ou seja, se essa argamassa deve ser aplicada interna ou externamente, por exemplo. Visto isso, né, utilizamos nesse trabalho alguns parâmetros estabelecidos por Henri Scheffer. Lembrando que Henri Scheffer foi um estatístico americano que, em 1958, ele desenvolveu um trabalho que possibilitasse a interação múltipla entre os ingredientes com a aplicação de algumas restrições, falando que as respostas experimentais estão diretamente relacionadas à função da fração de cada ingrediente. A primeira condição que a Henri Scheffer fala é que o somatório da fração do iésimo componente ele deve ser obrigatoriamente igual a 1 ou 100%. Por exemplo, se temos uma mistura binária, né, uma mistura com 2 componentes, temos x1 equivalente a 70%, obrigatoriamente x2 deve ser 30%, não ultrapassando a barreira. Lembrando que esse Q da equação significa a quantidade de componentes ou a quantidade de ingredientes. Se tivéssemos 10 ingredientes, o Q significa igual a 10. O Scheffer, ele também informou que é possível adequar as regressões polinomiais, sejam elas de ordem linear ou de ordem quadrática. E esses polinômios ficaram conhecidos como os polinômios canônicos de Scheffer. Lembrando que a equação de ordem linear, ela diz que o Scheffer propôs e aponta que a resposta da propriedade está diretamente ligada à fração mássica do iésimo componente, enquanto a equação de ordem quadrática ela pode relacionar as respostas com as informações dos materiais incluídos no projeto experimental. Então, de forma ampla, né,
e objetiva, o Cheffé, ele aponta que os experimentos que envolvem misturas, eles são estudados em função da proporção de cada componente, e não da quantidade de cada componente. Para a realização desse estudo, algumas etapas foram obedecidas, tais como a seleção e coleta do material, caracterização dos materiais, elaboração do projeto estatístico de mistura, produção e caracterização das argamassas, estabelecimento dos modelos e otimização múltipla. Os materiais que envolveram esse trabalho foram os aditivos, 2 tipos, né? Estabilizadores de hidratação e incorporadores de ar, o cimento CP2E40, a areia quartzosa, a cal hidratada e a água. Para a criação das séries do projeto de mistura, foi utilizado o auxílio de um software. Esse software ele possibilitou com que houvesse a interação múltipla entre os ingredientes, ou seja, variação de todos os ingredientes ao mesmo tempo. Lembrando que os máximos e os mínimos de cada ingrediente foi estabelecido conforme as frações convencionais, mas foram ampliadas em posterior para otimizar as condições de controle previamente definidas. Houveram ensaios tanto para o estado fresco quanto no estado endurecido, lembrando que no estado fresco foram realizados os ensaios de tempo de início de pega. Esse início de pega ele foi monitorado até com 120 horas, com auxílio de sensores de temperatura e microcontrolador Arduino, onde esses equipamentos eles tiveram por função verificar realmente o tempo do início da pega, o instante que se iniciava a pega aí. E também o índice de consistência ele foi obtido através da NBR 3276, conforme o ensaio lá realizado da Floor Table. A determinação da densidade e do ar incorporado, que foi obtido segundo a NBR 3278. Retenção de água, conforme a NBR 3277, né, para verificar o grau de hidratação da pasta cimentícia, da matriz cimentícia. E o custo para produzir o metro quadrado de cada mistura experimental. Já as propriedades no estado endurecido foram a densidade aparente dos corpos de prova, segundo a NBR 3280, lembrando que os corpos de prova foram corpos de provas prismáticos. O índice de absorção de capilaridade, conforme a NBR 9.779, tração na flexão e resistência à compressão axial, conforme a NBR 3.279, e, por fim, o módulo de elasticidade dinâmico, que é um resultado que pode ser obtido através do dado do ensaio de resistência à tração na flexão. As respostas ou propriedades, né, desses ensaios, eles permitiram verificar a correlação entre os ingredientes e algumas propriedades adquiridas na produção de argamassa estabilizada. Nesta tabela, que foi proposta, né, após a realização dos ensaios, conseguimos identificar 4 situações dadas como situações interessantes. Primeira é a série 13 e a série 15. Essas misturas não conseguimos avaliar os resultados referentes ao estado endurecido. Por quê? Porque foi constatado, após 120 horas, que essas misturas não vieram entrar no seu período de endurecimento, ou seja, elas não teve o seu início de pega aí. E isso pode estar relacionado à ação dos aditivos. A mistura 17, ela também teve um resultado significativo, que foi o tempo de início de pega. Ou seja, o tempo de início de pega ele começou após 60 horas, então um valor significativo aí. E isso também pode ser atribuído em função da utilização do aditivo estabilizador de hidratação, visto que ele foi essa série obteve uma das maiores frações mássicas desse aditivo. Outra situação foi a série ou mistura 12. A mistura 12 ela teve maiores valores em relação à resistência mecânica, que foram os resultados obtidos lá no estado endurecido. E, por fim, uma quarta observação, que foram as misturas. 12 e 17 saíram as misturas comercialmente, vamos dizer, as misturas mais caras. Isso pode ser atribuído em função da fração mássica do cimento, visto que esse componente é um componente que tem o maior valor comercial aí entre a mistura, um dos maiores valores comerciais. Também, né, no final desse trabalho, elas foram admitidas algumas correlações de ordem linear para
para este trabalho, onde foi identificadas as correlações entre os ingredientes e as propriedades. Lembrando que as correlações de dependência linear pode ser relacionada entre duas variáveis. Esse parâmetro pode ser variar entre -1 e +1, identificando que é maior ou menor dependência linear entre uma variável e outra. Foram observadas fortes correlações positivas entre o tempo de início de PEG e a fração mássica correspondente ao aditivo estabilizador de hidratação, conforme é apontado por literatura, né? Assim também, sobre retenção de água e a função da adição da cal hidratada, né? Também outro parâmetro também conformado com literatura. As correlações negativas, elas foram estabelecidas entre a água e a densidade de massa no estado fresco, assim como a fração mássica de areia. Essas correlações negativas, ela consegue informar, né, que há uma diminuição das propriedades conforme a adição da areia, neste caso aí. Uma das fortes correlações observadas, o material que obteve maiores fortes correlações foi o cimento Portland, tendo maiores correlações tanto na densidade de massa no estado fresco, a densidade aparente no estado endurecido e os valores de resistência mecânica. E isso não foi identificado, principalmente para os valores de resistência mecânica, uma forte correlação na areia, visto que os valores deram negativos. Também, outro parâmetro observado, como dito em literatura, né, quanto maior o aumento de água, menor os valores de resistência mecânica, assim identificadas correlações entre a água e a resistência mecânica. Também, né, foi realizada a verificação da variação dos resultados. Isso foi possível com a obtenção do R². Esse R² representou o nível de proximidade com o modelo proposto acima de 0,99, indicando sim que o modelo pode explicar a variabilidade das respostas em função do modelo linear proposto. O R ajustado, ele também apresentou um número significativo conforme a proximidade entre o modelo proposto e os resultados experimentais. E, por fim, o R previsto, né, ele também apresentou bons resultados, visto que o R previsto ele pode indicar o excesso de ajuste de modelo caso esse índice fique distante do R², ou seja, informando que algum ingrediente não tem tanta significância assim nas respostas. Para encontrar a formulação otimizada desse experimento, foi necessário criar algumas condições de contorno, tais como o custo, o tempo de início de pega, a segunda classe das argamassas, a resistência mecânica, densidade em estado fresco endurecido, índice de absorção capilar e retenção de água. A formulação ótima foi encontrada entre as frações mássicas lembrando que os valores estão relacionados ao nível de significância de até 95%, e a fração mássica obtida como fração mássica otimizada foi em relação a 0,1158 de cimento, 0,0498 de cal, 0,6910 de areia, 0,00104 de estabilizador de hidratação, 0,006 de incorporador de ar e 0,1416 de água. Lembrando que esses valores também foram obtidos para o traço unitário. E a formulação ótima foi produzida e os resultados puderam verificar as adequações dos resultados previstos em modelo e dos dados obtidos conforme os critérios previstos lá, né, e estabelecidos pelo planejamento estatístico experimental. Por fim, foi verificado o comportamento do fluxo de calor durante as reações de hidratação, desde o primeiro pico de liberação de calor, que corresponde ao estágio de dissolução dos componentes cimentícios no momento do contato com a água, a indução e o período de indução, né, que é o período trabalhável que se encontra anteriormente à pega, o segundo pico de liberação de calor, que é o início da PEG e a ocorrência da formação dos produtos hidratados, e, por fim, o estado de desaceleração das reações químicas, que corresponde ao estado endurecido. Esse gráfico possibilitou, né, verificar que essa situação dos experimentos estão próximos aos resultados do modelo proposto, e o valor otimizado em relação ao tempo de início de PEG está entre 20 e 30 horas.
De forma conclusiva, né, é possível afirmar que o delineamento estatístico combinado à otimização múltipla consiste em uma ferramenta consolidada que apresenta um excelente potencial de ser integrado na produção de argamassas estabilizadas. Além disso, também é possível verificar que podemos dosar argamassas com características produzidas industrialmente com formulações otimizadas, assim reduzindo o custo de produção e obtendo as melhores propriedades. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês gostem desta palestra, que vocês fiquem para a próxima palestra, que é a quarta palestra da noite e última. Vocês nos acompanhem também amanhã, que amanhã teremos 4 palestras, e vocês podem nos encontrar nas redes sociais, lá no Instagram, que é @Encontro de Estatística Aplicada. Então, muito obrigado, espero que vocês fiquem com a gente amanhã, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar enviando por e-mail aí, que poderemos estar esclarecendo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada pela atenção.